Reivindicando moradia. Agora o poder público já perdeu a moral, sabe por quê? Porque os traficantes das areias tentou me matar 3 vezes e a polícia não fez nada. E o Juninho foi pego com revólver esse dia e tá solto. E cadê a polícia? Quando tem ciclo de isonomia para dar continuidade, você tem que posicionar. Agora os trabalhadores têm que defender. A gente não vai sair daqui enquanto lute pela gente. Não garantir o direito básico da moradia. Nós vamos resistir. Casa pra dar você. Mas que vira as crianças é pior, é que ele enfrenta a gente mesmo, não é de pau e tá de falar. Ninguém vai agredir a senhora não, moço. Deixa eu falar, por favor. É importante perceber que essas pessoas que estão aqui têm a opinião delas, mas elas estão aqui para ajudar a gente. Elas são da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Resistir, não vão sair. Isso, muito tempo. Opa, imprensa, bota a questão de segurança, bota. Volta aí. De acordo, você vai avançar. Só vai o Antônio Nicolau à frente. O advogado da muito objetivo, né, para quem está assistindo. Nós estamos prestes a assistir, é uma cena de completa intransigência e desrespeito da Prefeitura Municipal. Existe um processo de negociação já aberto, né, há cerca de 4 meses. A Prefeitura Municipal iniciou o diálogo, garantiu às famílias, inclusive, o cadastro do auxílio moradia e, de repente, de forma absolutamente surpreendente para todos os moradores, reordenou o processo de reintegração sem garantir que o auxílio seja de fato concedido a essas famílias. A Prefeitura pediu 60 dias para analisar o cadastro. A expectativa das famílias é que durante esses 60 dias não houvesse reintegração, e o que nós acabamos vendo, né, de forma surpreendente é que, de repente, foi feita a reintegração. Diante disso, a decisão das famílias é uma decisão de resistir, porque quer retomar esse processo de negociação, entende que foi uma vitória ter 311 barracos numerados e entende que é inadmissível, diante dessa vitória, recuar e não ter a consequência dessa vitória, que é os auxílios moradia para um conjunto de famílias que são absolutamente necessitadas, que estão em situação de risco e de vulnerabilidade, como a própria assistência social da Prefeitura já verificou. Então, a responsabilidade de qualquer tipo de lesão, já existe uma lesão psicológica muito forte para as famílias que estão aqui. Do sofrimento de estar nos barracos, do sofrimento de estar vivendo embaixo de chuva e sol, do sofrimento de não ter acesso aos equipamentos básicos de saúde, como saúde, educação, por não ter, inclusive, uma moradia. E agora, além dessa responsabilização, vai ser necessário responsabilizar a Prefeitura e a Polícia Militar também pela lesão física dos homens, mulheres, crianças e idosos que estão dispostos a resistir por esses direitos. Esperamos que, pelo bom senso, a Polícia recua. Eu vou sentar. É porque ele vai cortar a energia ali, né? Eu venho aqui fazer uma denúncia para que o poder público venha abrir os olhos, porque no 17 de março se encontra vários terrenos que lá na maquete da prefeitura estão construídos casas e apartamentos e na verdade não está construído nada.
tem terrenos de 5 a 6 terrenos que estão vazios, só tá o terreno. E porque eles não a gente queremos uma solução para que eles venham fazer os lotes e pôr essas pessoas, essas famílias que estão necessitando de casas, de uma moradia digna para criar seus filhos. Se eles falam que é a juventude que é o futuro, porque eles não oferecem uma moradia digna para essas pessoas? Meu Deus.